Os próximos 10 anos serão críticos para o planeta. Estamos caminhando para perder 1000 espécies vertebradas nos próximos 35 anos. E o destino dessas espécies será definido em grande parte nos próximos 10 anos. Estou impaciente porque temos que nos mexer. E não se trata de sair fazendo discursos. É uma questão de partilhar informações, experiências boas e más, e tentar divulgar isso o mais rápido possível. É complicado e precisa ser ensinado através de exemplo. Longe da África encontra-se uma prova do que pode ser conseguido através de esforço individual. 15 anos atrás, o inglês Paul Butler chegou a Santa Lúcia com a missão de salvar o papagaio em vias de extinção. Na Europa e nos Estados Unidos, as pessoas sentam em suas poltronas e pretendem ensinar aos povos dos países em desenvolvimento o que fazer. Acho que se estivéssemos desempregados com 7 crianças para criar e sem assistência social, estaríamos derrubando árvores na floresta. Seria hipocrisia dizer que não. Jacko is the local name for the St. Lucian parrot, and this is the one that we've adopted to carry the message. Jacko é o nome local do papagaio de Santa Lúcia e é o que adotamos para transmitir a mensagem. Se você viajar pelas ilhas, verá que as crianças sabem também o nome dele em latim. Não sei quantas pessoas na Inglaterra saberiam o nome latino de uma ave nacional britânica, ou mesmo qual é essa ave. Uma extraordinária combinação de ciência internacional e iniciativa local salvou o papagaio de São Vicente e Santa Lúcia da extinção quase certa. Pressões sofridas pela derrubada de árvores e pelo comércio da ave haviam reduzido seu número a níveis críticos antes que um programa de reprodução em cativeiro fosse estabelecido no Caribe e em Jersey pelo autor e conservacionista Gerald Durrell. Os papagaios do Caribe despertam enorme interesse porque evoluíram de forma extraordinária ao longo do tempo e em várias ilhas. Decidimos então começar com o de Santa Lúcia, porque ninguém estava cuidando disso. Fomos bem-sucedidos e, de repente, a coisa deslanchou através dos esforços de um homem maravilhoso chamado Paul Butler e do próprio povo de Santa Lúcia. Eles perceberam que possuíam uma coisa única. Era como ter, digamos, a Mona Lisa. Quando compreenderam isso, o papagaio decolou, por assim dizer. And once they had grasped that, then of course the parrot took off, if I may use the phrase. A melhor maneira de promover a preservação é vender o conceito, da mesma forma que uma empresa vende Pepsi-Cola ou Nescafé. O importante é fazer pesquisa de mercado antes de começar a campanha e depois abordar de forma diferenciada cada segmento da população. Crianças com um show de bonecos, visitas às escolas de crianças maiores. Falamos com todas elas vestidos de papagaio, usamos vídeos, música, discursos, visitamos grupos de agricultores, conversamos com a polícia, afixamos cartazes, adesivos. Nosso objetivo era estimular a população local a ter orgulho de seu símbolo nacional, fosse ele um papagaio nas ilhas de São Vicente, Santa Lúcia ou Dominica, ou uma auréola em Montserrat. Santa Lúcia tem um papagaio, sim. Dominica também. Mas não é tão bonito quanto o nosso. Queremos que vocês nos ajudem a preservar nossa ave nacional. Se você diz às pessoas o que elas têm, elas se entusiasmam e passam a colaborar com você no esforço de preservação. They've now got
terribly proud of the parrot. Agora eles ficaram muito orgulhosos com o papagaio. Ele se tornou a ave nacional. E assim estão preservando também a floresta, que é a vertente de água de toda a ilha. Portanto, obtém-se dois resultados. O orgulho nacional por terem a ave faz com que preservem a floresta onde ela vive e, ao mesmo tempo, conservam a água que bebem. Toda espécie ameaçada que conseguiu sobreviver neste planeta foi graças à dedicação e à ação de uma ou duas pessoas. Isso certamente foi comprovado aqui em São Vicente, Santa Lúcia e Dominica. Um pequeno grupo de pessoas literalmente assentou as bases para uma ética de conservação em todas essas ilhas. Durante muitos anos, o papel da reprodução em cativeiro como parte da preservação foi considerado pequeno ou nenhum. As pessoas achavam que manter os animais em cativeiro era prejudicial para eles. Mas, na verdade, estamos vendo que muitas espécies, para serem salvas da extinção, deverão ser mantidas em cativeiro por algum tempo. A comunidade de reprodução em cativeiro está ajudando a fornecer experiência profissional para programas de preservação em todo o mundo. Existem inúmeros exemplos disso. Existem lugares nos Estados Unidos, como este em White Oaks, que servem de moradia para as espécies por 5, 25 ou 50 anos. Esse tipo de compromisso entre recursos públicos e privados acabou se tornando essencial para evitar a extinção e fornecer animais para a reintegração, no caso de eles terem sido extintos no seu meio ambiente natural. Nossa indústria depende de recursos naturais e da preservação desses recursos. A indústria de papel requer terra onde existam árvores e onde elas sejam preservadas com reposição contínua. Uma de nossas propriedades no sul, onde estavam nossas fábricas, era esta de White Oaks. Achei que para a plena utilização dessa propriedade, era preciso fazer alguma coisa além de plantar árvores. Deveríamos usar esse espaço para preservação e ter um programa para espécies em extinção. E assim, poderíamos conseguir a reprodução dessas espécies em um ambiente semelhante ao natural, só que mais protegido. Be able to live in their natural environment, and they would do the things they would do in the wild, but they would do it in a protected atmosphere. Um dos animais mais raros hoje no planeta é a pantera da Flórida. Restam menos de 50. Em White Oaks, o zoólogo John Lucas está armazenando os genes vivos de 20% da população restante e agora está buscando maneiras de reintegrar um ou dois na mata. Esses filhotes de puma, parentes próximos da pantera da Flórida, serão soltos nos pântanos com coleiras dotadas de transmissor. Com esse experimento, Lucas e sua equipe esperam aprender mais sobre o comportamento dos felinos e saber se existe realmente alguma chance de eles sobreviverem na selva.
Espero que esses animais possam ser reintegrados à selva. Mas enquanto isso não acontece, acho que o mais importante é protegê-los para que exista uma possibilidade no futuro. Esta atividade me dá enorme satisfação e o motivo para iniciá-la foi acreditar que devemos retribuir de alguma forma o que usufruímos da natureza. Acho que não se deve dizer a ninguém o que fazer. Mas se você dá um exemplo, se as pessoas percebem que é prático, viável e tem bons resultados, e se conseguimos transmitir nosso sentimento em relação ao que fazemos para outros, de modo que se sintam tão bem quanto nós, acredito que estaremos prestando um valioso serviço. And make them feel as good about themselves as we feel about ourselves by making this kind of a contribution. I think that would be a very valuable service that we could perform. Um zoológico deveria divertir e educar, reunindo uma espécie de campo de refugiados, os animais que correm risco de extinção. Deveríamos criá-los e, enquanto isso, tentar manter seu habitat preservado para que depois possam ser devolvidos a ele, se esse habitat ainda existir. So that when you have bred them up, you can put them back there, if there is a there to put them back in. O mundo selvagem está encolhendo cerca de 2.000 hectares por hora, pressionando enormemente os grandes mamíferos. Na Índia, hoje 90% desmatada, o tigre vive em 18 reservas isoladas. Depois dos primeiros sucessos do Projeto Tigre, os números estão agora voltando a cair, vítimas da caça e da expansão humana através de todo o continente. Consta que Nova Delhi é a cidade verde da Índia. Uma cidade verde, tecnicamente, significa que a cidade tem 20% de área verde. Berlim, por exemplo. Nós temos cerca de 2,4% e tudo concentrado numa única área chamada de verde, área rica. Maneka Gandhi foi ministra do Meio Ambiente na Índia por apenas 11 meses. Direta e controvertida, ela chamou a atenção local e internacional para os problemas ambientais enfrentados por seu país. Toda noite você vê bicicletas na rua carregando madeira. Eles decepam todos os galhos do jardim mais próximo. E fazem isso com a desculpa de podar. É como chamar a matança de animais de seleção. Aqui chamam matar árvores de podar. Estão cortando as árvores de Nova Delhi para vendê-las. E isso é só uma parte. Existem pilhas como esta por todo lado. São negócios de fundo de quintal que apenas vendem lenha. A cada ano cortam mais árvores para usar como combustível, mais do que a quantidade total de gasolina, diesel, gás, óleo e carvão juntos. A maior parte dos 800 milhões de habitantes da Índia ainda cozinha em fogões a lenha. Mulheres caminham 12 horas por dia para cortar e juntar o que resta da floresta. A carga pode pesar até 18 quilos. O clima é quente e o trabalho cansativo. Muitos repassam às crianças a tarefa diária de buscar madeira e água, o que contribui para o aumento da taxa de natalidade. Cada vez mais as pessoas abandonam a terra improdutiva e se deslocam para as cidades. No.
Temos 30 mil retirantes vindo para Nova Delhi todo mês. A terra se tornou improdutiva porque as árvores desapareceram. E assim, uma cidade como Nova Delhi, que comporta 1 milhão de habitantes, tem atualmente 9 milhões. Esse número continua aumentando porque eles não sabem o que fazer ou para onde ir. A população da Índia cresce cerca de 20 milhões a cada ano. Mas esse é um problema complexo e global. Um bebê americano consome a mesma coisa que 125 bebês indianos. Então, o problema não são os 125 bebês indianos, mas aquele bebê americano. Se for possível reduzir o consumo desses bebês, talvez haja o suficiente para satisfazer a demanda. Estamos atolados em dívidas que nos foram impostas injustamente. Estamos fazendo malabarismo para produzir recursos com colheitas em terra boa para alimentar o nosso próprio povo e torná-lo próspero ou menos faminto. Não conseguimos, porque vocês, os Estados Unidos, por exemplo, têm 6% de população e consomem 35% dos recursos mundiais. Esses recursos provêm de quem? De nós. Se eu soubesse que ficaria mais rica tendo menos filhos, eu teria menos filhos. Mas se não estou certa disso e se meu filho é minha única garantia na velhice, então eu continuaria tendo filhos. Se os Estados Unidos puder garantir que um filho meu não vai morrer a cada segundo, como acontece agora, a população decrescerá. O número de pessoas vivas atualmente é maior do que o de pessoas que morreram. O oceanógrafo Bob Ballard chefia a equipe que descobriu o Titanic e pode avaliar melhor que ninguém o impacto causado pelo homem nos oceanos do mundo. Como cientista, estudei nosso planeta toda a minha vida e não estou preocupado com a Terra em si. A Terra sobreviveu a muitas coisas e estou certo de que sobreviverá à raça humana. O que não sei é se nós sobreviveremos. Povos ricos são muito mais poluidores do que os pobres do terceiro mundo. Acho que somos os culpados e que precisamos começar a praticar preservação em nossa própria casa, no nosso estilo de vida. Acho que a coisa mais importante que uma pessoa pode fazer é olhar no espelho e se convencer de que deve tratar dos problemas. As pessoas têm que perceber que o meio ambiente não está lá fora na tundra, nos brejos ou na floresta tropical. O meio ambiente é onde vivemos, nossa moradia. A região dos Everglades está passando por uma verdadeira provação porque diversas formas de vida estão se desenvolvendo e se reproduzindo perto das grandes áreas metropolitanas como Miami. As circunstâncias e os efeitos do estilo de vida das pessoas em Miami transformam-se em impacto negativo para a vida aqui nos Everglades, especialmente para os peixes-boi. Existem menos de 1000 desta espécie nos Estados Unidos. Estão na lista de animais em extinção e, mesmo assim, cerca de 10% de sua população está sendo exterminada devido a acidentes com lanchas e coisas assim. Esse problema poderia ser amenizado com a colocação de gaiolas em volta das hélices dos motores ou estabelecendo limites de velocidade nos canais navegáveis. E isso, como está sendo feito, mesmo em se tratando de uma espécie em extinção, como o peixe-boi. Existem centenas de milhares de espécies que estão se tornando raras, que vão desaparecer. E, no meu entender, este é o maior pecado cometido por nossa espécie. O fato de podermos ser tão indiferentes
a ponto de causarmos o desaparecimento definitivo de espécies inteiras. Nós herdamos o produto de 3,5 bilhões de anos de evolução, e nenhum milagre nos faria reproduzir a beleza, a abundância e a biodiversidade desse planeta em nada menos do que outros 3,5 bilhões de anos. Se perdermos isso, será para sempre e não haverá sentimento de culpa, boa vontade ou dinheiro que consiga trazer de volta. Esse período da história será considerado pelas gerações futuras como os anos loucos, nos quais a espécie humana conscientemente investiu contra a riqueza e a diversidade de vida desse planeta, como o touro do provérbio chinês na loja de porcelana. Os verdadeiros heróis do movimento ambiental que realizam um trabalho efetivo são pessoas que olham para suas próprias comunidades e dizem: isso não está certo, tem que ser corrigido, e ninguém melhor do que nós para resolver o problema. Eu estava começando a me ocupar das florestas tropicais quando ouvi falar dos pescadores de atum que estavam abatendo bandos de golfinhos com lanchas velozes, helicópteros e explosivos, intimidando-os com bombas e capturando-os em grandes redes de arrasto. Estavam matando centenas de milhares de golfinhos todo ano, com o único objetivo de aumentar os lucros. Sam Labud registrou-se como cozinheiro num barco de atum panamenho, levando escondida uma pequena câmera de vídeo. Durante 2 meses, ele observou e filmou seus colegas de tripulação enredando cardumes de golfinhos que nadavam junto aos atuns de barbatana amarela usando redes de malha grossa. Suas fotos chocaram o mundo e mobilizaram a opinião pública americana, provocando o boicote de consumidores mais bem-sucedido de todos os tempos. Durante semanas, quase todas as maiores companhias de pesca de atum na América se comprometeram a parar com a pesca de arrasto. O massacre dos golfinhos, vítimas inocentes de uma prática de pesca particularmente nociva, passou despercebido pelo mundo exterior por 30 anos. Até o momento, mais de 7 milhões de golfinhos morreram em grandes redes modernas. Rejeitados pelos pescadores, os golfinhos mortos eram simplesmente jogados de volta ao mar. Em todos os casos de destruição ambiental que acontecem no mundo, em quase todos os casos de espécies em extinção, o motivo é sempre o lucro. Alguém está ganhando dinheiro destruindo o meio ambiente ou provocando a extinção de espécies. E nós, do Ocidente, especialmente da Europa, do Japão e dos Estados Unidos, precisamos reconhecer que o padrão de vida ocidental tornou-se, na verdade, o padrão de morte do planeta. Em 1992, entrou em vigor uma lei feita pelas Nações Unidas proibindo o uso de grandes redes de pesca em todo o mundo. 2 dos maiores transgressores, o Japão e Formosa, concordaram em respeitar a proibição.
me consumiria a mim mesmo eternamente e de nada valeria acontecer de eu ser gente e gente é outra alegria diferente das estrelas. Terra, terra. A humanidade é a única entre todas as espécies capaz de destruir, mas também de salvar a natureza. No segundo episódio de O Último Espetáculo da Terra, que vamos assistir agora, você vai ver que a luta pela preservação enfrenta muitos obstáculos. O consumo de objetos de marfim em todo o mundo exterminou os elefantes chineses. A crença popular de que o chifre de rinoceronte serve para fazer remédio está colocando em risco a sobrevivência deles. O mercado de animais selvagens está em franca expansão. Florestas inteiras são irremediavelmente destruídas por causa da madeira. E a própria humanidade pode desaparecer se não respeitar a vida e a incrível beleza desse nosso planeta Terra. Desde a invasão do Tibete pela China em 1950, milhares de tibetanos se refugiaram em Dharamsala, ao norte da Índia, fugindo de um regime que destruiu grande parte dos animais selvagens do Tibete, florestas e 20% da população humana. Agora, deparam-se com o espectro de sua própria extinção. Se essa situação permanecer por, digamos, 15 ou 20 anos, existirá o perigo real de desaparecimento desse povo de cultura única. Podemos chamar a Terra de planeta mãe, e não apenas isso. Ela é também nossa casa. A única moradia não apenas dessa geração, mas de todas as gerações futuras. É um problema global. Todo ser humano, todo país tem responsabilidade. O que significa que cada nação precisa tomar a iniciativa. Devido à poluição causada por essas indústrias, a camada de ozônio já está causando alguns distúrbios. Muitas enchentes, como as que acontecem nas Filipinas, são causadas, de acordo com alguns cientistas, pelo desmatamento. O próprio planeta está nos dando um sinal de alerta. Existem limites. Os conflitos culturais predominam quando se trata de preservação. Durante milhares de anos, os ossos de tigre, os chifres de rinoceronte e o marfim foram parar nos movimentados mercados do Oriente, China, Tailândia, Coreia e aqui em Formosa. Kristen Noel veio a Formosa como voluntária do Corpo de Paz. Chocada com o que encontrou, tornou-se conservacionista.
Kristen sente um forte choque cultural quando caminha pelos mercados noturnos e vê o comportamento geral em relação aos animais. Ela se esforça em compreender o contexto cultural chinês no sentido de buscar uma conciliação com ela mesma e aí, então, tentar trabalhar com essa cultura a fim de alcançar mudanças. Sendo este mercado uma grande fonte de renda para Taipei e um grande atrativo, ela deve ser realista. Não adiantaria apenas fechá-lo. Kristen espera mudar esse comportamento, mas isso terá que ser feito aos poucos, através de uma educação. Quando ela vê cobras sendo dilaceradas vivas, fica horrorizada com o fato de isto ser apenas uma diversão. I hope to change those attitudes, but that will have to be done slowly. É como se ela estivesse nos Estados Unidos e levasse seu filho ao matadouro apenas para se divertir. When I see the snakes being ripped open alive. Mainly, I feel horror at the fact that these animals are exploited for amusement. It's like, in the United States, taking your kid down to the slaughterhouse for fun. Os chineses ainda acreditam que comer os olhos de animais selvagens é bom para seus olhos. E que comer o coração desses animais é bom para seu próprio coração. Esses conceitos estão arraigados há gerações. Não há dúvida de que meu país será industrializado. Seremos ricos no final do século. E então, o que faremos? Queremos ser mais civilizados. A proibição internacional de tráfico de marfim tem pouco impacto em Formosa, apesar da proibição local de venda. O consumo de marfim exterminou os elefantes chineses há muito tempo. E antigas tradições só mudam lentamente. O chifre do rinoceronte é um remédio tradicional e tão valioso agora que os negociantes estão estocando grandes quantidades, esperando pela extinção do rinoceronte para subir o preço de seu investimento. Em Formosa, prescrevemos pó de chifre de rinoceronte, mas apenas para casos especiais. É muito bom para a febre alta. Na verdade, eu mesmo usei uma vez para salvar a vida de meu próprio filho. Lamentamos saber que o rinoceronte está em extinção, mas não achamos que a culpa seja nossa. Queremos continuar a usá-lo. Atualmente, o comércio de chifres de rinoceronte é ilegal. Mas as pessoas contrabandeiam o produto. Por isso, meu governo está reforçando o patrulhamento ao redor da costa do estreito. Mais de 30 mil barcos de pesca transitam com sua mercadoria ao redor do Estreito de Formosa. Toda noite, as barcaças chinesas entram sorrateiramente no porto carregando contrabando valioso. Com um próspero mercado negro contrabandeando animais, os guarda-costeiros enfrentam uma missão impossível. Estes são bebês orangotango, com 3 ou 4 anos de idade. Foram levados de Formosa para a Indonésia e vendidos por aproximadamente $4.000. 4 desses animais foram devolvidos para nós e para o zoológico, porque os donos não podiam mais cuidar deles. O quinto, na verdade, foi abandonado numa rua do centro de Taipei e trazido para o zoológico pela polícia. Essa é Juliette, que foi abandonada no centro de Taipei. Essa é Coco, outra fêmea.
Esse é Valdi, um pequeno macho. Esse é Xiao Pen, cujo nome em chinês quer dizer pequeno estúpido, porque ele é um pouco lento. E lá em cima está Shou Ding Dang. Todos eles têm personalidades únicas, por isso é muito fácil identificá-los depois de pouco tempo de convívio. A nova riqueza de Formosa incentivou o lamentável mercado de animais selvagens. Num silencioso subúrbio de Taipei, 5 tigres em celas de concreto aguardam para serem contratados por agências de publicidade. Os negócios não vão lá muito bem e esses tigres têm pouco futuro. Agora, seus donos esperam vendê-los. Com dentes e garras arrancados, inúteis para a reserva genética, é possível também que sejam mortos e vendidos em partes, como pele, ossos e até pênis. Esta é a Inglaterra, rica e bela, ainda que sua paisagem tenha se tornado irreconhecível depois das modificações sofridas nos últimos 30 anos. Restam menos de 2% de sua antiga floresta. land shall eat straw like cattle, and the infant shall play over the hole of the cobra, and the young child dance over the viper's nest. They shall not hurt or destroy in all my holy mountain. He's got the whole world in his hand, he's got the whole wide world. In his hand, he's got the whole world. In his hand, he's got the whole world in his hand. He's got the wind and the rain. We, as Europeans, nós, europeus, causamos danos incalculáveis. Às vezes penso que ocorre ao povo da África ou de qualquer outro lugar responder a um europeu a bordo de um Mercedes 4000 ou algo assim. Bem, companheiro, vocês já pegaram a sua parte e agora vem nos dizer que não devemos porque não contribui para a preservação. Isso é muito complicado. Penso que a única forma de contornar a situação é ser absolutamente franco e admitir que cometemos erros. O que estamos pedindo é que não cometam os mesmos erros. Caso contrário, o mundo irá se acabar. The whole world goes to hell in a handcart. Since the last World War,
Desde a última guerra, perdemos 97% dos campos floridos da Inglaterra. E essa destruição continua avançando. Na verdade, estamos ainda perdendo 1% de nossas terras a cada ano. E desde a última guerra, destruímos milhares de quilômetros de bosques e imensas áreas de floresta. Quando era jovem escoteiro, costumava ajudar o fazendeiro local a cortar árvores na floresta. Essa floresta em Surrey já era mencionada nos livros antigos e desde então tem sido muito útil, provendo tudo o que uma floresta pode dar. Habitat para flores silvestres e animais selvagens, raposas, texugos, seja lá o que for, belas corujas de celeiro, mergulhando em meia paisagem. É curioso pensar que nos tempos antigos já se sabia que o corte das árvores puro e simples seria insustentável. Elas vêm abaixo, obtém-se uma colheita, lá se vai todo o solo e surgem problemas. Então, eles desenvolveram um método de corte que lhes rendia uma colheita por ano, deixando os tocos para manter as condições do solo e fornecer um habitat para a caça e outras coisas que também precisavam. Agora, em todo o mundo, por uma razão ou por outra, estamos vendo florestas sendo destruídas de maneira absolutamente insustentável. Estamos espoliando o mundo até a morte, ao ritmo de 1 hectare por segundo, e é preciso parar. Esta é Sarawak, em Bornéu, uma floresta tropical virgem com milhares de anos, pulmões do planeta, morada de milhões de aves, macacos, mamíferos, plantas e insetos. Entre as plantas antigas estão a cura para o câncer, artrite e possivelmente AIDS. É também a moradia do povo Penã, que caçou e se agrupou nessa floresta por mais de 5.000 anos. Eles chegaram com arrogância em nossa terra, nossos caminhos, nossos jardins, onde vivemos desde muito tempo. Até o ano 2000, grande parte de Sarawak terá desaparecido, juntamente com os Penãs. O governo da Malásia é insensível. Ministros importantes têm seus próprios interesses na derrubada de árvores. Podemos apenas dizer que daremos postos de saúde, ensinaremos a cultivar a terra, mas se eles preferem ser livres, pular de árvore em árvore, o que podemos fazer? Não vamos forçá-los. Eles estão muito felizes, não têm os nossos problemas. Não creio que sofram de pressão alta ou de colesterol.
madeira se destina à exportação para o Ocidente, Inglaterra, Europa e América. Mas a maior parte irá para um país com grande densidade de florestas, que consome milhares de toneladas de madeira dura de outros países e que continua se recusando a derrubar suas próprias árvores. Essas toras serão transformadas em pauzinhos para comer, mobília de cozinha, caixas para presente, madeira compensada e vigas para a indústria de construção no Japão. O Japão está tirando 5 milhões de árvores de Sarawak a cada ano. Mais do que todos os outros países do mundo juntos. O país que os conservacionistas costumam odiar por seu consumo de marfim, atum, golfinhos e baleias é o verdadeiro vilão. Por trás dele está a destruição de mais de 5.000 quilômetros quadrados dessa floresta tropical a cada ano. Não podemos nem mais olhar para eles. Essa terra foi nossa desde o começo dos tempos. A maior parte de Sarawak está, nesse momento, se transformando em matrizes de compensado fino para moldar o concreto usado nos prédios que se levantam por toda Tóquio. Somente a prefeitura consumiu 5.000 árvores tropicais. Usada apenas uma vez, a madeira é jogada fora depois para queimar nas caldeiras industriais do Japão. Daqui a alguns anos, quando o povo Penã e Sarawak não existir mais, onde os japoneses irão buscar madeira? When the logs run out in Sarawak, where will you get your timber then? Provavelmente procuraremos outra fonte. Nossas próprias árvores foram preservadas com base em 2.000 anos de história, e isso exigiu grandes esforços de nossa parte. Aliás, 60% é natural e 40% artificial, o que significa que cortamos nossas árvores e reflorestamos. A humanidade é agora a única entre as espécies a conhecer o efeito devastador da briga com a natureza e o seu preço. Câncer de pele, secas, colheitas destruídas, enchentes nas planícies são apenas uma antecipação do que está por vir, enquanto seguimos ignorando um aviso após o outro. Esse satélite especial na NASA estudou não apenas os processos químicos que controlam o ozônio, mas também os processos meteorológicos. Dessa forma, podemos dizer por que o ozônio varia naturalmente e precisar a influência das atividades humanas nisso. O que descobrimos, basicamente, é que essas atividades estão causando a redução do ozônio. Essa redução de ozônio está sendo encontrada nas áreas superpovoadas da Europa e da América do Norte. E o aquecimento global é impulsionado fundamentalmente por combustíveis naturais, pela queima de gás, carvão e petróleo.
Se tivermos carros mais eficientes em termos de energia, isso evidentemente ajudará a reduzir as emissões de dióxido de carbono. Parar de derrubar florestas também ajudará a não jogar dióxido de carbono na atmosfera. Quando você lança esses gases na atmosfera, eles retêm o calor que emana da superfície em direção ao espaço e agem como um cobertor. À medida que aumenta a quantidade desses gases de estufa, a superfície da Terra se aquece. Se ignorarmos problemas como a redução de ozônio e o aquecimento global, se continuarmos com nossos métodos, o aumento de população e o progresso das tecnologias, se não nos preocuparmos com os recursos naturais, então o meio ambiente do futuro poderá ser catastrófico e colocará realmente em questão a viabilidade não apenas da espécie humana, mas de todas as espécies. Na Rede Minas eu trabalho, chego 8 da manhã. Tenho muito o que fazer, me preocupado em acertar. Vou ao banco, ao xerox, o cenário eu vou montar, pode crer. Na Rede Minas a cultura do povo aparece via satélite para todo o estado, educando você, informando sobre todos os fatos. Rede Minas é legal, aqui eu tenho espaço. Tô com a rede, não há, tô com a rede, não há. Rede Minas é legal, aqui eu tenho espaço. Tô com a rede, não há, tô com a rede, não há. Antes, a distribuição do ICMS em Minas era feita assim. Poucas cidades ficavam com muito, e muitas com quase nada. Mas agora, isso mudou. Quanto mais o município investir em educação, saúde, agricultura, preservação do meio ambiente e proteção do patrimônio histórico, mais recursos vai receber para continuar investindo. É que Minas tem uma nova lei de redistribuição do ICMS, mais justa e mais eficiente. Com essa nova lei, Minas está repartindo melhor as suas riquezas e somando forças para garantir o futuro de sua gente. ICMS, a divisão faz a força. As principais notícias do Estado em 1 hora de jornalismo ágil e moderno. Jornal Minas em 2 edições diárias com os fatos políticos, econômicos, culturais e esportivos de Minas. De segunda a sexta, 11h30 da manhã e 9h30 da noite. Jornal Minas. Apoio cultural, Benge e Proinformática. Na luta para salvar os animais selvagens em extinção, os ideais acabam dando lugar à dura realidade. Sem estímulos, o homem não cuidará da preservação. O elefante, símbolo majestoso do conservacionismo e ameaçado em grande parte da África, foi pressionado pelo homem. Nos anos 80, caçadores de marfim exterminaram mais de 600 mil deles, reduzindo sua população à metade. Na década de 90, os elefantes parecem fadados a isso novamente, já que o conflito territorial força o animal a viver em ilhas cada vez menores no mar da humanidade. Para sobreviver, o elefante precisa ser um bom negócio. Os elefantes são animais maravilhosos, espertos, e nesse momento estão realmente tendo problemas com seu habitat. É necessário muito dinheiro e até agora nem os governos, nem os indivíduos se dispuseram a investir na proteção dos animais. E isso precisa ser feito.
Acho que a situação internacional é tal que, basicamente, os problemas que o terceiro mundo está enfrentando são miséria, caça ilegal e destruição do habitat. São problemas ligados a motivos econômicos. Acho que a indústria do safari está arrecadando muito dinheiro. Se for bem utilizado pelo governo, pode gerar trabalho, empregos, salários, ajudar a deter a caça ilegal e também a preservar áreas maiores para que os animais possam sobreviver em seu habitat natural. Normal habitat where animals can survive. Logo ao amanhecer, começávamos a investigar a região à procura de rastros. Escolhíamos pegadas recentes e depois era apenas uma questão de andar muito. Às vezes, filmávamos. Era excitante. Foi um dos pontos altos da minha carreira de caçador. Eu ficava imóvel num misto de preocupação, medo, excitação. E se alguma coisa desse errado? Fear, excitement, what if something goes wrong? Then I was very concerned about a humane kill, so that eu me preocupava realmente com uma morte humanitária para que o elefante pudesse ter uma chance. Quando a atual matança começou, fiquei muito triste e emocionado. Os elefantes são animais majestosos, criados por Deus. Um verdadeiro caçador ou esportista fica extremamente emocionado ao capturar um elefante. Na verdade, eu chegava a chorar. É uma questão muito difícil. A ideia de caçar elefantes como troféu é verdadeiramente terrível para muitas pessoas, inclusive para mim. O problema é que vivemos num mundo onde existe muita gente sanguinária. E os elefantes não têm futuro a não ser que a população que habita as áreas onde eles vivem tenha um incentivo para protegê-los. A caça esportiva pode render muito dinheiro e, em alguns casos, talvez seja a única maneira de fazer com que as pessoas financiem a preservação do elefante. Mas acho que deveríamos tentar qualquer outra forma que não essa, embora talvez sejamos obrigados a aceitá-la com relutância, se não houver alternativa. Nambara awambaye ngane wengombuye ndakumbuye rubinga atwagendanye zitagendanya aye twagala rubinga n'umugenzi nifuza n'umukonde nezi yose. Na Índia, a caça ao tigre foi proibida há 30 anos. Mesmo assim, o número deles é cada vez menor.
A expansão humana está pressionando também o tigre a viver em áreas cada vez menores da floresta. No Parque Nacional Ranthambore está sendo implantado um sistema inovador para tentar salvar a criatura que muitos indianos acreditam ser Deus na Terra. O tigre é uma aparição que pensa e anda, aparece e desaparece na floresta. Acho que essa aparição é uma mensagem para todo mundo. Salvando o tigre, estaremos salvando a nós mesmos, porque enquanto o tigre viver, sua morada, a floresta, viverá. E isso é vital para o futuro da humanidade. Durante 20 anos, Valmik Thapar estudou o tigre e sua preservação no Parque Nacional Ranthambore. O Parque Nacional Ranthambore fornece um recurso natural vital para aproximadamente 150 mil pessoas das periferias, porque elas dependem diretamente da madeira como combustível e de forragem para seus animais de criação. Paramos nos limites da floresta, dentro do Parque Nacional, onde um rebanho inteiro de vacas está pastando e exercendo uma pressão devastadora sobre um sistema ecológico frágil como o Ranthambore. O gado come todo o mato e a grama por baixo, mastiga tudo, não deixa alimento para nenhum dos animais selvagens. Isso acabará afetando também o tigre na floresta. Estamos tentando, então, estimular as pessoas a desenvolver sua criação de animais. E, nesse processo, obteremos um crescimento moderado. O gado irá pastar ao redor da cidade. Isso é vital para o futuro de Ranthambore. A filosofia de Thapar adota as necessidades do povo como base para a preservação da vida selvagem. A Fundação Ranthambore propõe uma troca: assistência médica, criação de gado, armazenagem de leite e renda, gerando profissões em troca de paz no parque. De muitas formas, é uma volta aos antigos valores. As cidades da Índia sempre utilizaram sua ecologia muito tradicional, controlando sua fonte de água, sua floresta, seu lote de madeira, seus bosques sagrados e, na verdade, desenvolvendo um excelente equilíbrio entre o homem e a natureza, sem nunca explorar a natureza da forma como se faz hoje. E, infelizmente, se não depositarmos nossa fé nesse sistema de ritmo natural adotado pelo povo que vive ao redor do Parque Nacional, não nos restará nenhuma esperança, porque o ritmo de vida da cidade, com seus políticos e suas disputas com empresários, torna uma vida saudável muito remota. A vida está se tornando muito dolorosa, caótica, anárquica, muito violenta. Mas nas pequenas cidades indianas ainda existe uma resistência. Temos que recuar, parar e partilhar ideias, programas de ação com as pessoas que vivem junto às florestas ou dentro delas, porque elas têm percepção, experiência e um modo de vida muito simples, sem consumismo. Temos que respeitar isso, ter fé e trabalhar junto com elas no sentido de encontrar novas respostas, para que lugares como Ranthambore possam sobreviver no futuro, porque elas têm as respostas. So
50 anos, um homem chamado Dayton Hyde cultivou os espaços abertos da América do Norte. Ex-fotógrafo da revista Life, conservacionista e autor de livros sobre a vida selvagem, Dayton usa a renda obtida com o que escreve para financiar um sonho: colocar de volta tudo que sua própria espécie tirou da terra. Eu cresci num rancho muito bonito no Oregon e quando o assumi, alaguei 25% dele. Fiz um lago com 5,5 quilômetros de praia. Recuperei um antigo córrego de trutas e fiz dele um dos maiores pesqueiros da América do Norte. Essa tem sido basicamente a minha filosofia. Em 2 ou 3 anos, transformei várias áreas em terrenos espetaculares. Propriedade particular é o melhor habitat da América do Norte. E se você conseguir que mais e mais rancheiros permitam que espécies em extinção vivam em suas propriedades, acho que teremos um sistema de abrigo que nem mesmo todo o dinheiro do governo no mundo poderia comprar. Na América do Norte, especialmente, o homem eliminou os animais selvagens, predadores, porque são seus competidores. Para mim, isso foi um tiro pela culatra. Não acredito que esse sistema esteja dando certo. Penso que precisamos desses predadores. E se eles atacarem nossos animais de criação, devemos simplesmente inventar um sistema diferente para impedi-los de causar esse dano. Antigamente, chegamos a usar produtos químicos muito fortes e aprendi que isso era um erro. Agora adotamos controle natural em nosso rancho com o mesmo fim, encorajando os predadores a cuidar dos nossos esquilos e nossos ratos do campo. Os predadores existem há centenas de milhares de anos. Não se pode eliminá-los de repente e esperar que o sistema funcione. O homem não tem a astúcia e nem o tempo necessário para dedicar-se à ação predatória, como o coiote, por exemplo, tem. Muita gente me pergunta sobre custos. Não gastamos nada, não controlamos predadores, não espalhamos pesticidas. E ainda assim, duplicamos nossa tonelagem de carne naquele mesmo lugar, usando a natureza como parceira. O homem tem que amadurecer, perceber que em vez de possuir os animais selvagens e o planeta, ele precisa mesmo é de se responsabilizar pela administração adequada disso tudo. Os Sioux consideravam esta terra sagrada. Bem aqui nesta propriedade, o rio Cheyenne corre para o norte, e sudeste e oeste. Eles ficavam intrigados com isso. Era também um lugar de encontro de várias tribos. Ao longo do Cheyenne encontramos inscrições indígenas na pedra que confirmam a existência de uma civilização que desapareceu há muito tempo, uma civilização indígena. Antes de os homens brancos chegarem, nós respeitávamos o búfalo. Não podemos trazer aquele tempo de volta. Acabou. Tudo acabou.
Como vamos fazer? Como vamos sobreviver? O mundo e as pessoas têm tanta gente agora. Elas brigam e hoje também tem os políticos. Esse é o nosso problema agora. Hoje há mais gente viva do que todos os mortos. Portanto, o impacto de nossa ação no sistema de preservação da vida está definitivamente ameaçado. Para nós, não para o planeta. Esse período da história será chamado de os anos loucos pelas gerações futuras. Uma época em que a espécie humana conscientemente investiu contra a riqueza e a diversidade de vida do planeta, como o touro do provérbio chinês na loja de porcelana. Os que estiverem envolvidos como nós na tentativa de salvar, preservar, desenvolver habitats, têm que tentar conter a expansão da população humana. Nós simplesmente não seremos capazes de fazer isso nos próximos 25 anos, a menos que decisões políticas importantes estabeleçam prioridades no que se refere à nossa própria administração do planeta. São decisões políticas que seres humanos como nós, que vivemos em culturas e sociedades, devemos tomar. Se fracassarmos, certamente seremos lembrados como a geração mais negra da história da humanidade nos últimos 7.000 anos. Povos ricos poluem muito mais do que os povos pobres do terceiro mundo. Acho que nós somos os culpados. É absolutamente ridículo que se gastem imensas quantias com armamento, quando esses recursos poderiam ser direcionados para a preservação, que é nosso sangue vital. De que nos servirão tanques ou submarinos se não existir mais mundo? Enquanto estivermos preocupados com pequenas e estúpidas fronteiras, religiões idiotas e coisas assim, esquecemos um ponto importante, que é o que estamos fazendo com o planeta. Só temos um, e se o destruirmos completamente, no que estamos nos empenhando? Onde iremos viver?
then where do we live? At the horizon, you're seeing this thin... No horizonte vocês estão vendo essa fina faixa azul brilhante e sobre ela a escuridão total. Toda a atmosfera está contida nessa fina faixa azul iridescente que dá a volta toda no horizonte. Esse é todo o nosso meio ambiente e acima dela é só escuridão profunda, infinita e absoluta. O contraste é tão incrível, é realmente bonito. Dá vontade de chorar. Você sente que se importa com este planeta. Num país gigante como o Brasil, é impossível eliminar todos os obstáculos de uma só vez. Precisamos vencer, um a um, os desafios da educação, da saúde, da habitação, do emprego, dos transportes. O PTB trabalha unido com o governo. Antes, a distribuição de ICMS em Minas era feita assim. Poucas cidades ficavam com muito e muitas com quase nada. Mas agora, isso mudou. Quanto mais o município investir em educação, saúde, agricultura, preservação do meio ambiente e proteção do patrimônio histórico, mais recursos vai receber para continuar investindo. É que Minas tem uma nova lei de redistribuição de ICMS, mais justa e mais eficiente. Com essa nova lei, Minas está repartindo melhor as suas riquezas e somando forças para garantir o futuro de sua gente. ICMS, a divisão faz a força. Do Lácio, Sambódromo, Luz América, Latim em pó. O que quero que pode essa língua?
você é da língua portuguesa? Plantão da língua portuguesa. Plantão da língua portuguesa? Exato. Você não gosta dessa linguagem? Se eu não gosto, o que é português? Você só fala português, como é que tu não gosta? Mas eu falo tudo errado, mas eu não me ligo da língua portuguesa. O jeito que eu falar tá legal, morou com padre. A partir desse momento vamos apresentar o quê? Um poema de cordel, morou com padre. Também o salário mínimo transformou-se em confusão quando sai arrebatado na fúria da infração. Infração. O ladrão rouba o pequeno e o grande rouba o ladrão. Pintou uma dúvida na minha cabeça. Qual é o certo, Central? É inflação ou infração? São duas palavras de sentido bem diferente, de pronúncia parecida. Veja só, inflação, em termos econômicos, é o desequilíbrio causado pelo baixo poder de compra e pela alta geral dos preços. Hoje nós sabemos bem o que isso significa. A inflação acabava com o salário da gente. Já infração é a desobediência a uma lei, a uma regra qualquer. Avançar o sinal é uma infração grave. A situação é que vai ajudar a entender qual delas está sendo usada. É isso aí. Lembre-se, inflação e infração têm sentidos bem diferentes. Cuidado quando for usar essas palavras. Até logo. A língua é minha pátria e eu não tenho pátria, tenho mátria e quero pátria. E deixa que... Comentários e reportagens sobre o futebol mineiro. Atletas, dirigentes e especialistas debatem o esporte com a sua participação. Ao vivo. Replay. Domingo, 8h30 da noite. Intervalo está começando agora. O programa que mostra... Também produtos para os adultos, que as crianças também vão gostar. É o caso da caixa de chocolates Mundi, um produto sofisticado, de alta qualidade, que está sendo lançado agora. Esse comercial certamente ainda é inédito para vocês, mas sem dúvida nenhuma tem todas as características para fazer um grande sucesso. É um comercial também dirigido pelo Julinho Xavier da Silveira. Juninho, você não viu nada, viu? A mamãe não pode saber disso, tá bom? Privador! Fumando de novo, privador! Droga! Se teu pai souber, ele me mata. Privador! Privador! Não conta pra sua mãe. Compre batom, compre batom. Bonito, não? Compre batom. Ai, que beleza! Ai, sua mãe não vai acreditar. Ainda bem que você viu, hein? Compre batom, compre batom. Compre batom, compre batom. Se você tiver olhos azuis, peça um Mundi da caixa azul. Um Mundi com recheio de creme de leite.